A paz do Senhor, eu sou a irmã Luciana, da Igreja IPAM. E nós estamos hoje no segundo episódio da quarta temporada com o tema Caráter. O nosso tema, nós vamos falar um pouquinho hoje, a mulher cristã e a transformação do seu caráter. E eu peço que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E a palavra do Senhor diz assim: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O caráter da mulher cristã não é transformado devido à sua personalidade, mas sim de acordo com a transformação que Deus faz. Nós precisamos sempre permitir que o Espírito Santo nos transforme. Nós precisamos entender que quando nós começamos a caminhar com o Senhor, a primeira coisa que nós temos que abrir mão é da nossa vontade. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer a transformação completa para nós sermos mulheres com caráteres transformados. A personalidade é algo que nós nascemos com ela. Algumas mulheres são comunicativas, outras mais retraídas, umas são mais calmas, outras mais agitadas, e tudo isso faz parte do nosso temperamento. O nosso caráter é diferente. O caráter, ele é moldado pelo Espírito Santo. À medida que nós caminhamos, seguimos o que a palavra diz para a nossa orientação. Aí sim nós vamos mudando o nosso caráter. Essa transformação do caráter, nós temos que entender que nós não podemos continuar com as mesmas atitudes. Por isso, nós precisamos deixar aqueles mau hábitos de assim, eu não faço isso porque não vou fazer essa mudança porque eu sou assim. Mas nós precisamos entender que a transformação de um caráter em uma mulher cristã é uma renovação da mente, renovar os pensamentos e ter atitudes cristãs que nós precisamos entender isso no nosso dia a dia. Quando nós permitimos que Deus faça esse trabalho em nós, da renovação da nossa mente, a primeira coisa é a transformação do nosso coração. Tudo que nós vamos fazer, nós vamos refletir se Jesus faria da mesma forma. E uma mulher cristã precisa ter essa consciência de que a nossa mente transformada, o nosso caráter moldado pelo Espírito Santo, nós vamos, em tudo que está à nossa volta, nós vamos ter uma mudança completa. Por quê? Vamos mudar as nossas atitudes diárias e através disso vai mudar tudo à nossa volta. O nosso trabalho, dentro da nossa casa, os ambientes que as pessoas convivem conosco no nosso trabalho, nós vamos sempre, as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: essa mulher é diferente. Isso é quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós e mude a nossa mente. Automaticamente, essa transformação afeta tanto o nosso caráter quanto o nosso temperamento. Uma mulher cristã com caráter transformado, ela busca refletir Jesus em todas as áreas da sua vida. Ela aprende a amar, perdoar, ter paciência e humildade e, principalmente, domínio próprio. Nós precisamos entender que o domínio próprio ajuda em todas as áreas da nossa vida. Nós sempre precisamos respirar antes, contar até 3, para depois responder, para depois tentar até ter uma atitude de, de um posicionamento. Sempre quando você reflete no pensamento antes de responder, para você é muito melhor. Quando a mulher cristã tem o caráter transformado, isso vai acontecendo diariamente. Quanto mais buscamos o Espírito Santo, mais a transformação acontece. E a personalidade não altera, ela vai ter um equilíbrio, porque a personalidade é algo que nós temos e nós precisamos ir trabalhando isso com um caráter transformado. Na época
quando Jesus estava na caminhada aqui na Terra, tiveram algumas mulheres que tiveram o seu caráter transformado. Eu vou citar alguns exemplos. Quando ele restaurou a mulher samaritana, que está em João, capítulo 4. Quando ele perdoou a mulher adúltera, que está em João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. E quando ele libertou Maria Madalena, que está em Lucas, capítulo 8, versículo 2. E Jesus continua até hoje transformando vidas. Essas mulheres que caminharam com ele fez uma transformação completa. Além da cura, ele transformou o caráter de todas elas. Porque Maria Madalena é um exemplo. Ela seguiu Jesus até a crucificação. E a gratidão dela, eu creio, né, que foi tão intensa que o caráter dela foi transformado não só no decorrer da caminhada com o Senhor, mas a partir do momento que ela encontrou Jesus, porque ela foi uma mulher redimida por ele. E essa transformação foi a prova da gratidão e o amor que ela conseguiu expressar para Jesus caminhando com ele. Quando a mulher tem o seu caráter transformado, ela fica cheia do Espírito Santo. A mudança é completa no seu posicionamento e nas suas atitudes. E isso a transforma numa mulher perseverante, porque ela entende que a transformação que Jesus fez, ela consegue superar os desafios com muito mais facilidade, porque o Espírito Santo tem essa abertura para poder auxiliá-la e orientá-la para fazer essa mudança, tanto no caráter como ter um equilíbrio no temperamento. Não existe temperamento perfeito, mas existe caráter transformado. E quando Deus procura essa mulher que está disponível para essa transformação da mente, essa renovação e esse caráter transformado, ela pode ser moldada e direcionada, se assim ela quiser. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você está disponível para que o Senhor faça transformação na sua mente? Você tem buscado essa transformação? Reflita nisso. O meu caráter tem refletido Jesus? Eu tenho sido uma mulher com um caráter transformado? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina a nos posicionarmos contigo. Nós te agradecemos pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor. Mas nós vamos pedir hoje que o Senhor possa transformar o nosso caráter. Que nós possamos ter um caráter transformado. Que nós possamos ter um coração semelhante ao de Jesus. Que o nosso coração transborde o amor, a graça, a bondade, a misericórdia. E que a nossa sabedoria e a nossa fé seja todos os dias transformadas, renovadas, e que nós possamos ser testemunhas vivas do amor do Senhor aqui na terra. Eu te agradeço, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade e a transformação do Senhor em nossas vidas. Que as nossas mentes possam ser restauradas em ti todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela sua presença. Nós te esperamos no próximo episódio. Fiquem com Deus. Um beijinho.